Boa noite, pessoal. Começando mais uma live da Confraria aqui. Hoje, um momento muito especial, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco, conversar um pouco com o nosso grande amigo e colecionador Adriano Rainho, no momento em que ele faz o pré-lançamento do seu segundo livro, Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, Guia do Colecionador Brasil, especialmente voltado para o momento da editora VEC, de 71 a 83. Né? Então, a gente vai bater um papo sobre essa publicação especial, que vai estar na campanha do Catarse. Né? Então, essas temáticas todas hoje a gente vai conversar hoje aqui, né, conteúdos, mas falar também para aqueles que querem conhecer um pouco mais quem é Adriano Rainho, como é que ele se envolveu tanto com o Tex, porque toda essa paixão. Então, tudo isso hoje a gente vai tratar nessa nossa conversa aqui com o Adriano, que vocês todos estão convidados a participar. Né? Boa noite, Adriano. Boa noite, Leonardo. Muito bem-vindos à confraria e a esse bate-papo hoje aqui. Né? Um prazer enorme tê-lo aqui. Mais uma vez, a gente bater um bom papo aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adriano. Deixa eu só dar um comentário aqui, uma introdução aqui ao nosso assunto, que o livro do Adriano ele vem encalhando bem exatamente uma semana aí após o aniversário de publicação do Tex Willer, né? Principalmente são 72 anos de publicação de Tex Willer. Aqui no Brasil, ininterruptamente, ele é publicado desde 71 em formato de revista, né? Foi criado aí pelo nosso amigo Giovanni Luiz Bonelli e pelo saudoso Galetini, e aqui ele já foi publicado pela VEC, pela RGE, pela Globo, e atualmente ele está sendo publicado pela editora Mitos, o nosso querido amigo aí, Tex Willer, irmão do Rainho, como ele estava falando, comentando, né? E assim, a gente podia tentar falar de diversas maneiras, contar a história de Tex Willer, mas nada melhor do que o próprio Adriano contar essa história do Galetini, dedica tanto a sua vida a esse personagem. Boa noite, Adriano. Um colecionador tão apaixonado que até mesmo escreve livros sobre esse personagem, né? Boa noite. Boa noite, Leonardo, boa noite, Ricardo. Olha, é uma honra para mim estar aqui ao lado de vocês dois, né? É para a gente falar sobre Tex Willer, né? Uma paixão minha aí que vem mais de 45 anos que eu tenho Tex na minha vida, né? Então eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho da minha vida com o Tex, né? E tudo que eu passei com o Tex desde aquele período, desde 1978, né? Quando eu comecei a minha carreira aí, assim, ao lado do meu par, do meu irmão Tex Willer. O Adriano... Bom, gente, certo. Sabemos que o foco aqui é Tex Willer, mas sabemos que você também é um grande colecionador de quadrinhos em geral, certo? Quando é que começou essa sua paixão pela leitura? Certo. Você foi em 78? Foi logo em seguida a publicação de Tex no Brasil, então, né? Não. Eu comecei, Leonardo, aproximadamente no ano de 1974, 1975, como a grande maioria, né, das pessoas da minha geração, eu iniciei com os quadrinhos da Disney, né, da editora Abril. Nos anos 70, 1980, Disney vendia muito, né? 300, 400 mil, Tio Patinhas, era uma tiragem enorme daquela época. Mas em 74, 75, foi muito interessante. Eu vou contar, né? Como você comentou, das historinhas, né? O colecionador tem muito isso, as historinhas, né? Histórias de vida mesmo. Porque eu sempre falo, colecionar não é juntar papel. Tá? Se fosse só juntar papel, colocar ali na estante, para mim não teria graça nenhuma. Colecionar é juntar emoção,
são histórias de vida, né? Nesses anos todos que eu coleciono, que eu leio gibi, assim, mais de 40 anos, eu convivi com muita gente, com muito colecionador da antiga. Então, eu conheci histórias, assim, que são emocionantes, de pessoas, cada uma tem o seu jeito de ler, o seu jeito de colecionar, né? Então, eu aprendi muito com essas pessoas, com esses colecionadores antigos. E um pouquinho do que eu aprendi, eu estou tentando passar para outras pessoas, poder divulgar também essas histórias de vida, essas emoções. Mas em 75, 74, minha irmã, minha irmã do meio, né, a minha irmã Maria Cristina, ela tinha ganho da professora primária dela, na terceira série, em 1969, hein? Olha como que um presente de alguém pode modificar a vida de uma pessoa, né? Quando você dá algo com emoção, com amor, isso pode transformar a vida de uma pessoa, né? Então, por isso que é legal a gente transmitir coisa boa. Minha irmã, ela ganhou da professora primária dela um livro da Editora Abril, que é esse aqui, ó. Clássicos Walt Disney. É um formato gigante, capa dura. Muito legal. E esse livro, ele é emocionante, porque ele é um livro, mas é quadrinhos, tá vendo? Então, são quadrinhos dos clássicos de Walt Disney, né? Então, Peter Pan, Alice, 101 Dálmatas. Então, a gente tem muita coisa legal. Branca de Neve e os Sete Anões. Então, desse livro aqui, eu viajava nas histórias. Eu entrava nessas histórias aqui e ficava imaginando, né, participando. E, através desse livro, o que eu fiz? Eu peguei esse livro e escondi. Guardei aqui no meu armário. Minha irmã nunca mais viu esse livro. Aí, o que aconteceu? Depois de muitos e muitos anos, quando eu comecei a resgatar mais intensamente tudo que marcou a minha infância, eu consegui esse volume de volta, um volume meu, né? Aí, lógico, pesou a minha consciência, e um dia, minha irmã, que já era casada, ela foi visitar meus pais, eu morava com os meus pais, né? Porque eu sou o filho caçula. São 4 filhos, 3 irmãs mais velhas, com a diferença de quase 10 anos, né? Então, a minha vida era... os meus companheiros eram os gibis, né? E essa era a diversão naquela época, gibis, álbum de figurinha. Não é que nem hoje, que a juventude tem só rede social e tudo mais. A gente podia pegar na mão e sentir o cheiro da coisa, né? Então, depois de muitos anos, minha irmã foi para casa e aí sim, eu pude devolver o exemplar dela e falar, olha, irmã, desculpa, né? Mas foi algo que marcou tanto a minha infância. E agora aqui está o seu exemplar de volta, né? Aí ela ficou contente, porque era algo que, na verdade, também marcou muito a infância dela. Então, aí foi assim, o meu primeiro contato com os gibis foi através desta edição do Clássicos Walt Disney, né? Então, eu agradeço muito ao Walt Disney, que eu também gosto muito de Disney. Disney, vamos dizer, é a minha segunda coleção preferida, né? Depois do Tex, é lógico, né? E onde era, depois Adriano? disso, eu comecei... Certo. Qual cidade que era que você morava? Então, eu nasci em Santo André, no Grande ABC Paulista, na Vila Humaitá, na Avenida Queiroz Filho, lá na Vila Humaitá, próximo da fábrica da Pirelli e do Carrefour de Santo André. Então, minha vida, dos meus 0 aninhos até os meus 47 anos de idade, foram nesse bairro, nessa vila. Foi bom você tocar, porque as nossas brincadeiras naquela época, o que era? Era soltar pipa, jogar bola, era rodar peão. Então, a gente brincava, eu e uns amigos meus, a gente ia nos terrenos assim que tinha, lá nas matas que tinham, porque ali a gente tinha ainda muito terreno vazio, né? E a gente brincava de SWAT, para você ter uma ideia. Então, cada um era um personagem da SWAT, a gente se embrenhava ali na mata e brincava. Então, a gente realmente foi criança naquela época, a gente pôde desenvolver todos os nossos instintos de criança, né? Então, a gente tinha a inocência e brincava até altas
horas da madrugada, né? Então a gente não tinha a violência de hoje. Hoje as crianças não podem ficar na rua, né? Então, quando são presas dentro de casa. Por isso também ajudou essa questão da internet, né, Leonardo? Né, Ricardo? Então, naquela época, não. A gente podia brincar também fora de casa. Era polícia e ladrão, pega-pega. Não sei se vocês já ouviram falar de uma brincadeira chamada bandeirinha, que você dividia Sim. a praça no meio. Eu morava do lado da praça da minha casa. A gente dividia a praça no meio, juntava 20 moleques de um lado, 20 moleques do outro, e a gente tinha que ir lá e roubar a bandeirinha do outro lado, sem ninguém tocar na gente. Se alguém tocasse, a gente tinha que ficar esperando, parado, alguém vindo do nosso time tocar na gente para a gente libertar, para a gente sair correndo de novo. Então, são brincadeiras gostosas, sadias, dinâmicas, né, que a gente brincava. Tem vários nomes. Então, isso também foi muito importante para mim. Oi, Ricardo. Não, estou falando que a brincadeira tem vários nomes no Brasil inteiro e formas também no Brasil inteiro. É uma espécie de guerra de conquista, né? Onde você, lembra, inclusive, um pouco o futebol americano, onde você tem que invadir o campo do outro para deixar algo. No caso, a bandeirinha. Isso mesmo. É muito legal. Isso, a gente era muito bacana, era uma coisa muito sadia, muito saudável, né? Até meu apelido, porque eu corria demais, eu era muito magrinho, né? Eu corria demais. Aí a gente apelidava, né, as crianças. Aí, tá vendo como as coisas vêm na mente da gente? Aí meu apelido era Trem, porque eu saía correndo. Vrum. Aí tinha o meu amigo que chamava Metrô, que era mais rápido que eu ainda. Então a gente tinha esse negócio também, muito gostoso, né? E eram muitas amizades. Então a gente tinha muita amizade, a gente tinha muito contato. Criança com criança, olho no olho, brincava, brigava, discutia, né, jogava bola junto, era uma coisa gostosa, muito sadia, né? Então isso também ajudou muito a ter essa questão também de intercâmbio. A gente trocava gibi, né? A gente tinha as crianças brincavam, jogavam, mas também liam gibi. Então um emprestava o gibi para o outro, era gostoso. Então isso também desenvolvia muito a nossa criatividade, né? E a imaginação. Coisa que eu acho que falta muito nos dias de hoje, para os jovens de hoje em dia, é isso. Falta de concentração. Você pode ver que as crianças não se concentram em nada, não pegam um livro para ler do início até o fim e tentam absorver o máximo, entrar naquilo, penetrar naquela história, né? Então, naquela época, não. A gente desenvolvia a imaginação assim, lendo, né? Curtindo mesmo. Então, essa é uma coisa muito legal. O Leonardo tocou no assunto que desenvolveu tudo isso, né? Então, eu viajava nas histórias da Disney, né? Depois eu comecei a ler Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, olha, Disney Especial. Disney Especial. Marcou demais a minha... Nossa, aqui era uma situação onde eu realmente me divertia, porque juntava numa edição só, as melhores histórias Disney de um tema. Por exemplo, Os Milionários. Falava do Tio Patinhas, do Patacôncio, de todos aqueles Maquinete, então todos aqueles ricaços, né? Então essa aqui eu devo ter lido umas 50 vezes quando criança, né? Porque era muito gostoso, né? Muito legal mesmo. Aí tinha aquelas edições extras da Disney, as primeiras edições extras da Disney, que vinham os pôsteres encartados. Eu consegui os pôsteres muito depois, né? Mas tinha, por exemplo, um personagem que marcou demais para mim, que era interpretado pelo Peninha, né? O Morcego Vermelho. Gente do céu! Eu dava tanta risada com o Morcego Vermelho que era uma coisa demais, muito gostosa. Então, tudo isso foi crescendo dentro de mim, né? E aí, né? Foi os meus primeiros contatos, Leonardo. Meus primeiros contatos foram através da... E como é que você adquiriu o quadrinho na época, Adriano? Você comprava na banca? Tinha mais intercâmbio que compra? Como é que fazia? É isso mesmo. Aquela época, gente, era as bancas de jornal, né? As bancas de jornal eram, assim, faziam um sucesso enorme. Eu tinha o prazer. Meu pai tinha um bar e mercearia do lado da minha casa. Um bar e mercearia
eu morava em cima do bar e mercearia. Então, o bar e mercearia era embaixo e em cima era a minha casa. E do lado da casa, eu morava do lado de uma praça, essa praça onde a gente brincava de bandeirinha, e também tinha a banca de jornal. Olha só a minha sorte. Então, o que eu fazia? Eu pedia uns trocadinhos para o meu pai, ia lá no bar, né? Ficava ali de olho, fazia que ajudava alguma coisa e, de vez em quando, chegava para o meu papai e para minha mamãe e pedia uns trocados. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá na banca de jornal do Juca e do Renato. Ô, Renato e Juca. Infelizmente, hoje, acredito que eles já não são mais vivos. Mas, gente, o que eu enchi o saco desses dois, eu ia lá para comprar, eu colecionava álbum de figurinha, gente. Era uma coisa tão gostosa para as crianças naquela época, e para os jovens e para os adultos também. Teve um álbum chamado Galeria Walt Disney, o álbum de maior sucesso da editora Abril de todos os tempos. Foi em 1976, logo no início, quando eu comecei a ler quadrinhos da Disney. Esse álbum, mas ele vendeu tanto, que, para vocês terem uma ideia, a gente ia no centro de Santo André, na rua, tinha Senador Flacker, e a rua Coronel Oliveira Lima, que é a rua que era a rua de comércio do ABC de Santo André. A gente ia lá para trocar figurinha, para vocês terem uma ideia. Então, existia ainda naquela época a figurinha difícil. Eu lembro que, e era muito assim por setores, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as figurinhas mais difíceis eram umas, aqui em São Paulo eram outras, lá no Nordeste já eram outras, porque eles imprimiam e logicamente, iam uma quantidade maior de figurinhas de um tipo, de uma numeração para um lado, e para o outro lado outra numeração. Então, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, com morcego vermelho, com mancha negra. Eu lembro de algumas figurinhas que a gente tinha muita dificuldade para completar o álbum. Então, a gente ia lá no Oliveira Lima, e mesmo próximo de casa, com os amigos de casa, tentar trocar e completar o álbum. E eu, naquela época, eu consegui completar o meu álbum. Depois de muito tempo, eu perdi esse álbum, rasgou e tudo mais. E é lógico que eu fui atrás de comprar também esse álbum que marcou muito, muito a minha infância. E tenho ele e guardo de coração na minha coleção. Então, teve esse exemplo do álbum de figurinha, né? E também depois, o que aconteceu? Certo. Na época também eu peguei um pouco de álbum de figurinha, mas não muito específico da Abril, não esses grandões. Eram uns álbuns comuns que, tipo, preenchia uma página, ganhava uma panela, preenchia uma página, ganhava uma caneca e tal. Mas pra gente completar, a gente era muito competitivo e a gente jogava muito bafo. Então já vi a gente completava mais no bafo do que na troca. Era tudo para completar o álbum. Não, legal, Leonardo. Eu vivenciei também. Teve em 1977 um álbum Super-Heróis de prêmios. Esse daí é exatamente o que você falou. Cada página que você completava, você ganhava um prêmio. Logicamente, existia uma sacanagem lá das editoras. Então, os prêmios maiores, dificilmente, por exemplo, eu era louco para ganhar um Autorama, né? Mas eu nunca pude ganhar o Autorama, porque o Autorama era muito caro. Então, a panela de pressão que você falou, o jogo de dominó, a gente ganhava. Não era difícil também, mas de vez em quando ainda podia acontecer. Mas o Autorama, a bicicleta, essas coisas, era muito difícil de ganhar, né? Então, o que a gente fazia muito? Batia bafo. Mas isso que você falou é verdadeiramente o que valia a pena. Nós, quando criança, a gente não tinha isso, sabe, da maldade. Então, a gente gostava, era de bater figurinha, de colecionar. Tinha uma brincadeira muito de mau gosto também, que chama, eu não sei se era Stack Dash, eu não sei se você lembra, que as crianças vinham com um bolão de pacotinho de figurinha, segurando na mão, aí chegava algum cara maldoso, chegava e batia na mão do cara, aquelas figurinhas espalhavam para tudo quando era, a molecada tudo caía em cima. Isso daí também era muito divertido para quem ia pegar a figurinha, mas era muito chato para quem perdia a figurinha na hora, né? Então tinha um... Só lembrando Oi, Ricardo.
Lembrando que o Leonardo é 20 anos mais novo que a gente, viu? Você está vendo como é que é? Mas mesmo assim, esses álbuns de figurinhas de prêmios, eles duraram até a década de 90, porque era muito, muito legal, o pessoal queria ganhar os prêmios, então as editoras usavam isso para arrecadar dinheiro. Então fez muito sucesso, desde a década de 70 até a década de 90, para vocês terem uma ideia. Né? Por isso que o Leonardo, que é muito mais jovem que a gente, né? Nós somos velhinhos, entre aspas, né, Ricardo? Mas o Leonardo também vivenciou muito isso também, com certeza. E uma pergunta interessante aqui, ó. Pode falar. Responda essa pergunta agora do Jesus. Responda, por favor. Tem a ver com coleções, com leituras, então. Olha, eu, na verdade, para vender, tá? Eu acho assim, não é muito correto, né? Eu acho que eu como colecionador, eu sempre quero o original, certo? O que eu posso ter na minha coleção, existem itens raríssimos que não tem jeito. Se você quiser ter na tua estante, você tem que ter uma réplica, tá? Porque é muito raro. Agora, os itens que não são raros, eu acho que não. Eu acho que você tem que comprar da editora, você tem que incentivar a editora a continuar publicando. Então, no meu ponto de vista, eu sou contra você vender itens que são publicados atualmente, na forma de facsimile, sabe? Porque, poxa, você não está ajudando a editora, né? Que a editora que está mantendo o personagem vivo, né? Então, eu sou favorável mais a itens raros. Itens raros, sim. Bem raros, eu acho que deve ter o facsimile, porque é uma forma de você manter vivo aquilo dentro da sua coleção. Agora, os itens mais atuais, não, eu sou contra o facsimile. Adriano, ou mesmo a revista digital, a história em quadrinhos digital, sinceramente, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não consigo ler, porque eu aprendi a ler quadrinhos com as edições de papel, eu gosto do cheiro, eu gosto de folhear, tá? Então, eu não tenho essa condição. Mas eu sei que as novas gerações, elas estão acostumadas a ler, né? Então, eu acho que se as editoras, além de publicarem isso em papel, elas criarem uma forma de venderem o item de uma forma digital e ajudarem isso a manter elas vivas, eu acho que isso seria interessante, de ter a história do Tex, a história da Disney, também no formato digital, porque os jovens estão acostumados a ler, né, na forma digital. E eu creio que o futuro tende a ser totalmente digital, né? Espero que demore muitos anos ainda. E eu vou lutar para isso, hein? Eu procuro lá sempre divulgar para comprarem na banca de jornal ou para comprarem via correio pelas editoras, para manter as editoras vivas, publicando o livro da forma física ainda, as histórias e quadrinhos da física. Mas também tem que ter, paralelamente, o livro digital, sim. Isso hoje é uma coisa natural, né? Eu, particularmente, sou muito como você, eu prefiro papel, né? Mesmo livro acadêmico eu também leio no papel. Não tenho nada contra o digital, mas tenho contra cópias digitais não autorizadas, né? Que, assim, se você faz muito isso, você acaba fazendo com que algumas editoras possam, com o tempo, não ter fôlego para comprar os direitos de publicação e continuar publicando uma coisa que você gosta. Então, nesse sentido, não dá. Eu queria aproveitar, Adriano, para começar a conversa aqui da gente sobre Tex, né? A gente sabe que você é um dos maiores colecionadores do Brasil, né? Tem itens na sua coleção que pouquíssimas pessoas têm, uma das 2 ou 3 pessoas que eu conheço que tem a coleção Júnior completa, que foi motivo, inclusive, do primeiro livro, né, seu. E fala um pouquinho para a gente como é que começou essa relação com o Tex, as primeiras leituras, como é que você teve o primeiro contato e se encantou com o personagem. Beleza. Então, gente, até deixei aqui,
Essa edição aqui, ó, Vingança de Índia, da segunda edição, tá? Aqui, essa foi o meu início da vida com tags, tá? Vingança de Índia, o número 2 da segunda edição. Esse daqui é de maio de 1977, tá? Então essa edição começou comigo. Agora, vamos de novo, né? Já que o colecionador tem muita historinha, como que essa edição veio parar na minha mão, né? É muito interessante a gente saber disso. Eu tinha na terceira série do primário, eu tinha um amiguinho chamado Claudemir de Souza Freitas, né? Algumas pessoas já sabem dessa história, mas é bom a gente sempre passar de uma forma assim, né? Mais ao vivo. E o Claudemir, ele tinha um pai dele, o pai dele era um senhor naquela época, vai lá, devia ter seus 30, 40 anos, vai. E ele lia texto naquela época, tá? Na época da editora VEC. E ele passou esse prazer para o Claudemir com um garotinho de 9 anos, como eu, né? 12 anos, desculpa, 11 para 12 anos, na terceira série. Ele passou para o filho, e o filho estudava comigo na terceira série do primário. Aí ele chegou para mim, oi, Adriano, aqui, ó, eu vou te emprestar essa edição aqui, você lê, tá? Aí eu olhei, poxa, legal, deu a primeira folhada. Puxa vida, preto e branco, uma história em preto e branco. Ô, louco, que é isso aqui? Ô, louco, muito longo, 130 páginas, uma historinha de preto e branco. Falei, não, legal. Beleza, presta para mim que eu vou ler sim. Essa revistinha, ela ficou provavelmente 2 semanas em cima da estante. Ali, parada. Eu sem nenhum interesse de ver, porque eu estou acostumado com as revistinhas da Disney, coloridas, né? Aquelas historinhas curtas que já tinham uma solução, né? A gente ria para valer, dava gargalhada, né? Aí, eu estudava de manhã, né? E depois, quando chegava na hora do almoço, eu voltava para casa, comia a comidinha gostosa da minha mamãe, da minha saudosa e amada mãe Maria da Conceição, e já corria para a sala para assistir a sessão da tarde, os filmes do Jerry Lewis, os filmes do Elvis Presley, que eu sou fã, eu adoro rock, né? Rock é meu ritmo preferido. Mas eu ia lá assistir os filmes do Elvis Presley, do Jerry Lewis, da Lessie, não sei se vocês lembram, que a gente tinha a Lessie, o filme da Lessie, que a gente assistia, torcia sempre para ela se revoltar, recuperar, voltar para o dono. E também as aventuras de Rin Tin Tin, né, que era muito voltada para Tex, né, porque é faroeste. E o que acontecia? Eu ficava lá colando as figurinhas no álbum, lendo os meus gibis, só que teve um momento que eu não tinha o que fazer numa certa tarde. E, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de parar um pouquinho. Deixa eu ver, não tenho o que fazer nada aqui, eu vou pegar essa historinha aqui do Tex. Fui lá, peguei a historinha Vingança de Índia e comecei a ler. Pessoal, eu comecei a ler aquilo lá me começou a... Não comecei a parar mais. E cheguei logo no dia seguinte, terminei de ler aquela história, adorei. Cheguei no dia seguinte para o Claudemir, me empresta mais, você tem mais historinha? Ele me emprestou mais um monte, eu lia. E a partir daí, eu não parei de mais ler Tex Willer, né? E as histórias de Tex naquela época, gente, eram, da editora VEC, eram histórias completas numa edição só, né? Então, aquilo ali, para mim, foi sensacional. Eu lia e não parava de ler mais. Então, foi assim que eu comecei a ler Tex, né? Aí que eu ia lá, nas bancas de jornais, na banca de jornal do Juca e do Renato, chegava lá, pelo amor de Deus, Juca, já chegou a edição aí, essa edição do mês agora? Aí ele falou, não chegou, Adriano. Aí no dia seguinte eu ia lá e enchi o saco. Acho que esse Juca, esse Renato, eles queriam me estrangular vivo, né? Mas, toda vez, enquanto não chegava a edição do mês, e quando eram as edições de Natal e de Ano Novo, então, e de férias? Meu Deus do céu! Eram aquelas edições especiais com 200 páginas, 250 páginas. Eu ficava louco, porque na edição anterior, do mês anterior, falava, olha, vai ser no mês seguinte uma edição especial com 250 páginas. Então eu ficava louco, ansioso, né?
Mas aí, eu sempre comprando as edições especiais e as edições de Tex na banca. Foi quando, em 1983, coincidentemente, quando foi o último ano de publicação da Editora VEC no Brasil, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, né, fazer eletrônica, fazer engenharia, comecei a trabalhar na Ford, na GM, aí depois montei a minha empresa, decidi, falei, olha, não quero mais trabalhar em empresa, aí eu tive aquela coragem enorme de sair, pedir para sair da GM, montei a minha empresa de informática, comecei... Em 83, eu me desliguei dos quadrinhos. Foi uma coisa triste, né? Então, em 83, eu parei. Mas o que eu fiz? Eu peguei um armário que eu tinha lá no meu quarto, coloquei todas as minhas edições de Tex, da Disney, de Zagur também, que eu comecei a gostar graças ao Tex, guardei lá dentro do meu armário, né? Fechei com a chave. E nunca mais mexi com aquilo, só trabalhando com informática, né, dando cursos de informática, numa época difícil, numa época que ninguém sabia de informática, eu fui pioneiro ali na minha região e comecei a ensinar informática, com DOS, Basic, né, com Windows 3.1, e aí foi assim que eu comecei. E também fui pioneiro nessa parte. Depois comecei a prestar serviço, como montar computador, fazer assistência técnica em computador, prestar assistência técnica em empresas também. Mas esqueci, entre aspas, dos gibis, infelizmente, né? Então eu perdi uma fase muito rica também, que foi a época da editora Globo, da editora Rio Gráfica. Eu perdi um pouco dessa fase de Tex no Brasil. Mas em 2003... nesse período, eu comprei uma chácara no interior, que era só terra, e construí tudo lá, e eu comecei a passar minhas férias de final de ano, eu fechava a empresa e ia para minha chácara no interior e pegava 30 dias, esquecia do mundo e ficava lá curtindo a natureza, né? E o que eu fiz? Em 2003, 20 anos depois, hein, gente? O que eu fiz? Eu peguei, antes de viajar, falei assim, poxa, peraí, às vezes eu fico sem fazer nada lá no interior, eu quero realmente fazer sem fazer nada. Poxa, mas quem sabe, eu olhei para aquele armário lá, quem sabe, eu vou pegar umas revistinhas dessa do Tex, peguei umas 10 revistinhas do Tex, peguei alguns Disney especial, algumas edições gostosas, essas da Disney, peguei um bolinho, coloquei numa caixa e fui para o interior passar minhas férias de 2003. Aí, o que eu fiz? Num dia desses lá no interior, peguei uma revistinha do Tex, acho que foi a número 1 do signo da serpente, porque eu peguei do número 1 ao 10. Acho que é isso na época. Aí peguei do número 1 ao 10, fui lá na rede, deitei na rede, gostoso, comecei a ler o número 1. Eita, coisa boa. Aí, aquilo, gente, começou a me arrepiar. Aí eu comecei ali o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10... de 10 revistas Tex no mesmo dia, para vocês terem uma ideia, né? Foi uma loucura, aquilo ali veio comigo, foi uma febre, foi uma coisa de louco. Só quem realmente leu histórias em quadrinhos naquela época pode imaginar. Então, tudo aquilo que eu vivenciei naquela minha infância voltou com tudo. Olha a loucura que eu fiz. São 4 horas de viagem de Santo André até o interior de São Paulo, onde eu tenho a chácara. Eu peguei a estrada no dia seguinte, 4 horas de viagem, peguei o armário inteiro, levei para a chácara, em mais 4 horas, então em 8 horas de viagem no mesmo dia, só para ter tudo aquilo de volta. E nas minhas férias de final de ano de 2003, eu li tudo que eu tinha guardado naquele meu armário, eu li tudo naquelas minhas férias. Então voltou com tudo. Aí eu comecei a pesquisar no site, eu conheci o site TexBR, do nosso par de Gervásio Santana de Freitas, comecei a conhecer como que estava a Tex, né, naquela época, comecei a conhecer colecionadores, aí conheci o Zeca de Portugal, grande colecionador, grande divulgador de Tex, conheci GG Carção, o maior divulgador de Tex aqui no Brasil,
E comecei a vivenciar Tex novamente. E no Mercado Livre, comecei a comprar gibis do Tex e da Disney, que marcaram a minha infância. Então, posso dizer, gente, que em 2003 eu comecei a ser o colecionador que eu sou hoje. Porque aí eu comecei, além de comprar, eu comecei a conhecer colecionadores antigos. E foi aí que eu comecei a desenvolver a minha coleção. Né? Então, eu comecei a comprar muito. Eu ia, por exemplo, anunciava até em jornais, anunciava no Diário do Grande ABC, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, que eu comprava gibi. Então, eu aprendi isso com os colecionadores da antiga. Aí eu ia em lugares, gente, eu fui em cada buraco que vocês nem imaginam. Então eu ia lá numa garagem de um cara que estava desfazendo de gibi, e ele estava desfazendo de tudo. Então, a partir daí eu comecei a comprar gibis, e muitos gibis repetidos. E muitos gibis que eu não colecionava também. Então eu comecei a pegar gosto também do Fantasma, de Superman, do Batman. Então hoje eu tenho 40 mil gibis aproximadamente na minha coleção, certo? E no Mercado Livre eu comecei também a vender minhas réplicas. Então tudo que eu tinha repetido, eu comecei a vender para poder comprar mais gibi do Tex, mais itens do Tex. E uma coisa legal também que aconteceu nessa época, Ricardo e Leonardo, foi que eu conheci um amigo italiano chamado Roberto Rolli. Esse amigo italiano é um amigo que eu tenho no coração até hoje. Né? Por quê? Porque nós começamos a fazer um intercâmbio. Então eu tinha itens da minha coleção de Tex repetidos, raros, que o Roberto Rolli, que é um dos maiores colecionadores italianos, não tinha na coleção dele. E comecei a mandar para ele. E eu comecei a pedir para ele itens da coleção italiana. Então, não imaginem que eu sou rico, não. Eu não consegui comprar muitos itens italianos de Tex que eu tenho hoje. Aquela coleção dos 40 estatuetas de Tex, né? Aquelas 3 estatuetas enormes da Infinity, né? Coisa linda, de bronze, que tem poucas no mundo. Tudo isso eu adquiri graças a esse intercâmbio com o Roberto Rolli. Então, é uma coisa muito interessante. A amizade que surgiu também nesse ponto. Então, Tex é algo que eu procuro sempre falar. Tex é a questão da amizade, que você surge. Você vai criando amizades. Texianos tem muito isso, da amizade, de você poder, através do que a gente aprendeu com as histórias de Tex. Então, a amizade, principalmente o senso de justiça, fazer a coisa certa. O que a gente precisa passar muito para a juventude de hoje em dia é exatamente isso. Não vamos conseguir as coisas fáceis, pessoal, de uma forma prejudicando os outros. Né? Hoje se passa muito isso, que você passando as costas do seu amigo, você vai conseguir conquistar algo melhor para você. Não, gente. Vamos procurar fazer a coisa certa. Procurar ser justo naquilo que você faz. Né? Procurar ser sempre... ter a situação de transmitir coisa boa, coisa que é certa. Porque isso daí só vai te trazer retorno bom. As coisas vão retornar para você da melhor forma possível. Eu aprendi com isso. Tantas coisas boas que eu fiz para as pessoas que eu recebi em dobro. E é assim que funciona. Então, a mensagem melhor que eu posso passar é essa. Senso de justiça, amizade sincera, tá? Porque, por exemplo, o Ricardo, não é querendo jogar confete, não. É uma amizade sincera que eu criei. Porque ele está me ajudando agora, hoje em dia, graças... Ele veio na minha casa, eu não ia trazer na minha casa para ver a minha coleção qualquer pessoa. Teve ele, teve outras pessoas que eu também trouxe na minha casa. E vou trazer mais gente também. Conhecer a minha coleção. Mas a amizade que eu senti, foi isso que foi com que a gente construísse e desenvolvesse mais essa amizade. Né? Por isso que eu estou aqui na live hoje, desenvolvida por você, Ricardo, e por você, Leonardo. Graças à amizade sincera. Tá? Então, procurar transmitir isso. Isso que é o mais importante de tudo. Né? Então, foi aí que surgiu tudo isso. Ô, Adriano, você, então, de 2003, começou a buscar as outras edições de Tex para ler, para ter conhecimento da coleção, né? E isso se tornou
colecionismo também, e que você queria ter tudo, né? Quando é que você se sentiu aliviado, assim, agora estou contente com a minha coleção? Foi quando você concluiu tudo? Quando você teve tudo, né? Então, Tex Willer, tudo que tem no Brasil eu tenho. Todos aqueles itens especiais, aquelas raridades, né? Eu tenho tudo. Né? Algumas coisas que eu não tenho agora, porque eu passei por algumas dificuldades financeiras, né? Que a minha esposa ela teve uma doença assim, graças a Deus está curada, mas a gente passou por muitas dificuldades em 2018, 2019. Então, as últimas edições eu não tenho, né, de Tex, que está na banca, porque realmente foram muitas dificuldades financeiras que eu passei, né? Mas vou conseguir, logo, logo eu reponho isso daí. Mas a parte antiga, de 2018 para trás, eu tenho tudo, né? E, gente, Disney, tenho tudo que saiu no Brasil, coleção do Mickey, do Pato Donald, desde o número 1. Tenho item, gente, da década de 30, que eu tenho as primeiras aparições no Brasil do Fantasma, do Superman, do Mandrake, do Flash Gordon. Tenho coisas assim do Arco da Velha que eu ainda quero exibir no Quarto dos Sonhos, o programa Quarto dos Sonhos do canal De Rainho. Daqui a pouco o pessoal vai entrar no exatamente isso. Opa! Legal, você tirou algumas fotos, algumas imagens daquela época da sua visita, né? Então, o Quarto dos Sonhos, eu quero passar muita coisa boa. Como eu falei, eu não quero deixar guardado colecionando poeira ali, não. Eu quero transmitir para as pessoas, para as novas gerações, muita coisa bacana. E eu tenho muita coisa boa lá, hein, gente? Coisas que são únicas. Poucos colecionadores no Brasil e no mundo têm, né? E eu tenho muita coisa boa e eu quero transmitir, quero passar isso para todo mundo. Não quero deixar escondido, não. Tá? Mas não é no sentido de querer ser mais que os outros, não. É exatamente isso. A gente tem que preservar as histórias de quadrinhos e preservar o colecionismo. Não deixar isso morrer. Nunca, jamais. Tá? Então, eu quero que jovens, crianças, criem o gosto também de colecionar. Né? Isso é importante. Tá? E a partir disso, você tem a oportunidade de guardar informações e não deixar que isso se perca no caminho, né? Se perpetue, porque são graças a Flash Gordon, a Alex Raymond, criador do Flash Gordon, né? Lee Falk, Alex Raymond, e o criador do Superman, criador do Batman, todos eles que nós temos hoje os quadrinhos, né? Então, são essas artes originais, criadas na mão, aqueles desenhistas que conseguiam fazer coisas fenomenais desenhando à mão, que hoje nós temos Augusto Meneghitti, que nós temos Pedro Mauro, né? Que nós temos desenhistas fenomenais aqui no Brasil que não devem nada para ninguém, né? Roteiristas também. Então, eu tenho certeza que Gianluigi Bonelli se espelhou nesses artistas, né? Aurélio Galpini se espelhou nesses artistas, e Cláudio Villa, né? Os desenhistas de hoje em dia, Civitelli e muitos outros, se espelharam nesses artistas para criarem hoje esses desenhos de ótima qualidade que nós temos hoje em dia. Então, tem que se manter, não pode deixar morrer nunca isso. Já fala pra gente o que é o Quarto dos Sonhos, Adriano. O que é esse projeto? O que se trata? Então, o projeto Quarto dos Sonhos, ele tem exatamente isso. A função de você manter vivo, você manter viva essa questão de nunca deixar morrer as histórias em quadrinhos, tudo que foi, e não só as histórias de quadrinhos, mas o colecionismo em geral, né? Manter isso vivo e divulgar isso para as novas gerações. Esse é um dos objetivos principais. E também, né, para as pessoas poderem... Eu tenho certeza que as histórias de vida que eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência, elas são histórias de vida de modos diferentes de outras pessoas no Brasil e no mundo. Então, eu tenho certeza que lá no Ceará, lá no Pará, lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, tem pessoas que, ao verem esses vídeos, vão se emocionar, vão se sentir
muito bem, eu vou falar, puxa vida, eu vivenciei isso de uma outra forma, mas eu senti tudo isso. Então, nostalgia pura. Então, e de uma forma que eu procuro fazer, Leonardo, não de uma forma chata. Eu tenho o meu jeito de publicar isso. Vocês podem perceber, quem quiser conhecer o canal de Rainho, conhecer o programa Quarto dos Sonhos, eu procuro transmitir isso de uma forma que eu passe as informações, mas também sem deixar a emoção de lado, porque a emoção, o meu jeito de ser, como eu vejo isso, né? Como eu imagino que a pessoa que lia o Fantasma na década de 50 vivenciava aquilo. Por exemplo, na década de 50, eu aprendi que as pessoas iam no cinema assistir as séries que tinham naquela época, né, os seriados antigos, assistiam no cinema, e antes, uma hora antes, elas faziam o quê? Elas trocavam um gibi. Algo maravilhoso. Então, trocava o gibi uma hora antes e depois ia assistir o filme que depois estava no gibi. Por exemplo, tinha o Roy Rogers, o seriado do Roy Rogers, o seriado do Batman, e depois ia lá e comprava o gibi da banca, ou trocava com o amiguinho, né? Tinha muito aquele negócio, trocava 2 por 1, lá na banca de jornal, ou quem vendia gibi, né? Você dava 2 gibis, a troca de um que você não tinha. Então, olha só como pequenas histórias que tinham naquela época, exemplos, né? Mas eu sei, e muitos eu não conheço ainda, muitas histórias eu não conheço, que através do Quarto dos Sonhos eu aprendi a conhecer. Então, tem pessoas que assistem vídeos do Quarto dos Sonhos, que se comunicam comigo, contando suas histórias. E a partir daí, eu pego o gibi, que graças a Deus a minha coleção eu tenho, né? E eu posso colocar no Quarto dos Sonhos a história de outras pessoas também. Adriano, deixa eu mostrar um pouquinho, assim, tem algumas mensagens aqui de várias pessoas, eu vou dar uma passadinha rápida delas. O GG desejando sucesso para a campanha, alguns pardes como o Zé Carlos Francisco, nosso amigo Zeca, o Luiz Carlos Machado, que deixou uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente faz uma pergunta para você, está anotada. O Carlos Silva, o Cacá, que está justamente falando do exemplo que, inspirado em você, começou a fazer as coleções dele, isso é um depoimento interessante. E o Zeca falando que um dos grandes sonhos dele é conhecer o Quarto dos Sonhos. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos Quarto dos Sonhos. Tá certo? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Legal. Que eu coloco aqui, enquanto eu devolvo o coisa para cá. Então, bora lá. Estão vendo a imagem aí do Quarto dos Sonhos? Estão vendo? Na tela está aqui. Então, passando rapidamente, você pode ir comentando alguma coisa também depois. Aqui é a parte que a gente vai conversar daqui a pouco também. Então, gente. Né? Olha, para vocês terem uma ideia, o Zeca, eu já convidei ele no Brasil. Quando ele vier para o Brasil, vai ser uma honra ter o Zeca no Quarto dos Sonhos, conhecer o Quarto dos Sonhos. A gente vai ficar altas horas, né, Ricardo? Como eu e você ficamos conversando altas horas lá sobre os quadrinhos da Bonelli. Eu e o Zeca, nós vamos ficar, umas 10 noites sem dormir, viu? As 2 vezes que eu fui na casa do Adriano, eu, inclusive, dormi lá, porque o papo foi até muito tarde da noite. E você entra no Quarto dos Sonhos e se perde, né, com tantos de itens interessantes que a gente sequer, muitas vezes, mesmo como colecionador, há mais de 40 anos, como eu, não conhece. Estou passando aqui algumas fotos, algumas relíquias aqui. Para vocês terem uma ideia, o Zeca, com certeza, quando ele vier para o Brasil a próxima vez, eu vou lá, aonde ele estiver, e trago ele aqui. Eu vou buscar ele lá no aeroporto, se ele quiser, e trago ele aqui para conhecer, vai ser um prazer enorme. E, logicamente, né, vocês sabem bem que eu sou filho de portugueses, meu pai é argentino dos Anos Rainho, é lá de Portugal, é lá de Trás-os-Montes, na aldeia Vreia do Jales, lá em Vila Pouca de Aguiar, em Trás-os-Montes. Minha mãe é da Ilha da Madeira, né? Então, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileiro e sou português. Eu sou brasileiro de sangue e brasileiro e português, assim,
de coração, né? Então eu tenho um elo muito forte com Portugal, e já fui em Portugal em 1992 e pretendo ir futuramente e conhecer também as riquezas do nosso amigo Zeca, né? Esse homem tem tantos originais, meu amigo, que eu acho que ninguém no mundo tem tantos originais de Tex quanto ele. Então, eu fico babando quando ele exibe os originais de Tex dele. Então, eu quero, sim, com certeza, conhecer também as riquezas do Zeca. Viu, Adriano? Seguramente ele não tem isso aí que está na sua mão, na foto. Bom, para vocês terem uma ideia, a loucura que foi ter a coleção da Revista Júnior, quando eu consegui a coleção, colecionador é tudo louco, maluco e doido. Colecionador de Tex é mais ainda maluco, doido varrido. Eu dei, na época, 10 a 12 cheques para um colecionador que tinha essa coleção repetida. Eu dei 10 a 12 cheques. Fiquei um ano pendurado, não tinha nem como respirar. Era tudo para pagar essa coleção do Tex da Júnior. E essa coleção que eu consegui, gente, é uma coleção em estado de banca. Ninguém no mundo tem uma coleção da Júnior como a minha, né? Então, é algo que eu tenho uma honra de ter a coleção de Tex completa, do número 1 ao 277, né? Então, são todas as edições em estado de banca. E o número 1, né, que é o número 28, né, que é... Essa da imagem é o primeiro Tex. E o número 28, que é... a coleção de Tex Itália. Então, eu tenho esse número 28, que é a primeira aparição de Tex na coleção Júnior e no Brasil, né? E tenho também, vamos dizer, a coleção italiana do número 1 ao 100. E tenho muitos números esparsos daí para cima, né? Então, do número 1 ao 100 eu tenho italiano, né? Essa edição do Superman, para vocês terem da Gazetinha, foi a primeira aparição do Superman fora dos Estados Unidos. Então, é a Gazetinha onde conta na capa, só está ele na capa, de 1938. Gente, de dezembro de 38, quando conta como foi o surgimento do Super-Homem. Então, essa Gazetinha, eu acho que no Brasil talvez seja o único a ter essa edição, que é a primeira aparição do Superman fora dos Estados Unidos. Posters do Tex, eu tenho muita coisa, né? Deixa eu contar uma história. Eita, foto bonita essa, hein, Ricardo? Eu, inclusive, fiquei de escrever isso até para o Zé uma vez, mas, assim, quando eu comecei a participar do Clube Tex Portugal, já estava na edição número 2, então eu não tinha na edição número 1. Então, foi através do Adriano, né, que a gente fez, na verdade, fez uma troca, depois eu vou mostrar mais na frente por que item eu troquei a revista número 1, que o Adriano tinha mais de uma, e eu só tenho a primeira edição da revista do Clube Tex Portugal número 1 graças a ele, nessa primeira visita que a gente teve juntos. Aí. Aqui Então, gente, olha, eu fico... Você tem... Parte dessas fotos está na campanha Você pode falar, repetir. Oi, pode falar. Não, é que eu não ouvi direito o que você falou. Eu estava falando sobre como eu adquiri a minha revista número 1 do Clube Tex Portugal, porque eu não tinha, e foi através de você, né, que eu, quando entrei no Clube Tex Portugal, a número 1 já estava esgotada, e eu consegui uma primeira edição, porque você tinha mais ainda, e eu troquei por um item que eu vou mostrar mais na frente, que a gente entrou num acordo e fez uma troca. E aqui, né, você tem vários álbuns, né, para quem não tem nenhum, as 3 estátuas da Infinity, né, inclusive a de bronze, que é raríssima. E aqui o pôster das 500 capas do nosso amigo GG Cassan. Sim.
Autografado por ele, hein? Ele autografou para mim. Aqui a coleção da primeira edição, né? A História do Faroeste número 22, original, ou a Bienal de HQ, né? Em 91, no Rio, que aparece o detalhe aqui do Tex. Né? São itens realmente muito raros, né? E olha, eu fico muito contente quando eu vejo, como eu vejo alguns amigos aí texianos, pares texianos comentando, né, que graças a meus vídeos lá no canal e ao modo de eu poder estar divulgando os quadrinhos e tex, as pessoas começarem a ter esse gosto também. Então eu fico muito lisonjeado, muito contente e de saber que de alguma forma a gente colabora, né? Eu posso comentar até, por exemplo, sobre as exposições. Bom, o recorde, né, vocês viram, né? Antes, né, eles vão aqui, ó. Eita, isso aqui eu tenho muito orgulho, né? Que foi em 2013 o reconhecimento, graças ao Zeca. O Zeca que viu, né, que existia o Ranking Brasil, né? O livro dos recordes brasileiro. Aí ele me indicou o Zeca de Portugal, hein? Olha lá como muita amizade vale muito também até nisso. Aí ele me indicou, aí eu entrei em contato com o Ranking Brasil, aí eu fiz a contagem direitinho e me tornei. Isso eu posso falar de boca cheia, né? O primeiro maior colecionador de tex do Brasil. Então, eu fico muito contente, muito lisonjeado por isso, e é uma honra para mim ter acontecido esse tipo de coisa, né? Mas, voltando a essa questão da exposição, por exemplo, na exposição Tex 500 Brasil, eu posso falar um pouquinho das exposições agora, Ricardo? Pode sim. Pode então, falar. A exposição Tex, a primeira exposição que eu tive, em 2011, o que aconteceu? Primeiramente, em 2010, teve... eu vendia no Mercado Livre os meus itens repetidos. Lembra que eu falei para vocês? Aí, em 2010, eu fiquei conhecendo um amigo chamado Sandro Pontes. Tá? Hoje ele não mora mais em Santo André, que nem eu. Acho que ele mora em Santa Catarina, se eu muito me engano. E o Sandro Pontes, ele foi comprar alguns gibizinhos meus. Olha só e como que as histórias de como começam as coisas. Em 2010, ele foi buscar alguns itens que comprou de mim pelo Mercado Livre, o Sandro Pontes. Aí ele chegou lá, e a gente conversando, ele falou que ele conhecia o pessoal da Biblioteca Municipal de Santo André, da Gibiteca de Santo André, Nair Lacerda. E ele, o que ele fez? Ele me apresentou o bibliotecário Carlos Fogagnoli, em 2010. Aí eu fui lá conhecer a Biblioteca Municipal de Santo André, a Gibiteca de Santo André, dentro da Biblioteca Municipal Nair Lacerda. E eu comecei a conversar com o Carlos Fogagnoli. O Carlos Fogagnoli, naquele ano, ele ia fazer uma exposição na Gibiteca chamada, eu acho que é o Pato Donald de 60 anos, foi 2011, 2011. Eu acho que o Pato Donald completava 60 anos, tipo isso, uma coisa assim. Aí comemorativa, e tinha exposição. Aí ele, como ele sabia que eu tinha bastante itens de Disney, ele pediu para me ajudar, e eu forneci vários itens da minha coleção de Pato Donald para a coleção, para a exposição do Pato Donald. Aí, no ano seguinte, eu já tinha uma amizade legal com o Carlos Fogagnoli, uma pessoa sensacional, um colecionador também maravilhoso, uma pessoa muito boa, muito legal, que eu tenho essa amizade até hoje. E eu, conversando com o Carlos Fogagnoli, falei, ô, Carlos, você sabe que eu também sou um apaixonado por Tex Willer, né? Poxa, a gente fez aquela homenagem para o Pato Donald, que tal a gente fazer uma homenagem para o meu herói das histórias de quadrinhos, Tex Willer, né? Algo que me marcou muito, que me ajudou nos valores morais que até hoje eu tenho, construindo meu caráter. Poxa, Tex tem tantas coisas boas para transmitir para as crianças, para os jovens. E ele topou essa parada e juntos, depois de muito trabalho, nós realizamos a exposição Tex 500 Brasil, para comemorar em 2011, em setembro de 2011, nós comemoramos de agosto até outubro de 2011, o aniversário de Tex naquele ano, né, em 2011, e também com
o número 500 do Tex, que foi publicado aquele ano. Então, muito legal. Foi essa exposição Tex 500. Aí eu peguei gosto, né? E esse gosto foi transmitido também para o Quarto dos Sonhos, criando o canal de Rainho, o programa Quarto dos Sonhos. Poxa, aquela vontade de divulgar a Tex, de divulgar os quadrinhos. Em 2012, olha também que coisa interessante, outra historinha. Francisco Ucha comprou um item meu repetido pelo Mercado Livre, né? E conversando, ele foi, não sei se ele foi em casa, ele foi lá buscar, como ele morava em São Paulo e eu em Santo André, ele foi buscar a revistinha que ele comprou de mim, qual que foi? Uma da editora Ebal, ele foi lá buscar em casa, e ele ficou conhecendo a minha coleção que eu tinha, meio espremidinha ali no meu quarto, né? E um pouco que eu tinha lá na minha empresa, que não cabia no meu quarto, eu guardei lá na minha empresa. E ele conheceu a minha coleção. E, coincidentemente, naquela época, em 2011, em 2012, se comemorava a primeira exposição de quadrinhos internacional do Brasil, né? Que foi feita por Álvaro de Moya, em 51, me parece. Em 1951, eles fizeram a primeira exposição de quadrinhos internacional. Álvaro de Moya, né? Jaime Cortez, o maior desenhista, vamos dizer, brasileiro, né? Que era português, mas ele criou a história dele aqui no Brasil, né? Então, Jaime Cortez, Álvaro de Moya e os outros 3 amigos fizeram a exposição Quadrinhos 51 e o Ucha, o Francisco Ucha, era o curador da exposição Quadrinhos 51. E na época, por sorte minha, quem estava ajudando Francisco Ucha naquela época caiu fora, não deu mais para ajudar o Francisco Ucha. E eu tinha muita coisa rara, muitos itens desenhados por Álvaro de Moya, pelo Jaime Cortez, por todo aquele pessoal da década de 50, 60, né? Ziraldo, as primeiras publicações da Turma da Mônica, eu tenho aqui coisas raríssimas, primeiras publicações da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, as primeiras publicações de Ziraldo. Então, todo esse material eu forneci para a exposição do Francisco Ucha. E ele, olha que legal, como é gostoso a gente ajudar os outros. Isso veio de volta para mim na forma de um presente do Francisco Ucha. O Francisco Ucha me presenteou com a possibilidade de uma palestra e uma mini exposição dentro da exposição Quadrinhos 51. Então eu fiz uma exposição pequena com alguns itens raros do Tex dentro da exposição Quadrinhos 51, que se realizou, para vocês terem uma ideia, no Museu de Belas Artes de São Paulo, hein? Foi realizada a exposição Quadrinhos 51. E a palestra que eu idealizei na época, que Francisco Ucha me deu de presente, foi a palestra Tributo a Sérgio Bonelli. Sérgio Bonelli tinha falecido um ano antes, em 2011. E nós realizamos a palestra Tributo a Sérgio Bonelli. Então, muito bacana também, e onde eu pude também expressar essa minha admiração por Sérgio Bonelli, e com a participação de Gervásio Santana de Freitas, Álvaro de Moya, né? E a gente pôde também fazer essa homenagem para o Tex. Já em 2018, teve a exposição Tex 500, Tex 70, dentro do Festival de Quadrinhos de Limeira. Dentro do Festival de Quadrinhos de Limeira, eu pude colaborar realizando a exposição Tex 500, a Tex 70, para comemorar os 70 anos de Tex no Brasil, no mundo, publicado no mundo. Então, eu fiz a exposição Tex 70 lá dentro, e dentro dela, né, eu fiz o lançamento do volume 1. E em 2019, aqui na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, eu fui convidado pelo SESI para fazer uma exposição e uma mini exposição, e também uma palestra sobre a história de um colecionador
dentro do primeiro SESI Itapê Geek. Então, dentro dessas palestras, dessas exposições, eu pude divulgar os quadrinhos de Tex Willer. E em 2018, eu fiz, né, a exposição Tex 70 e a publicação do primeiro volume, né, do volume do Tex. E foi dentro dessa exposição, Leonardo, eu acho que talvez vocês queiram saber sobre isso, né, Leonardo? Alguma coisa nesse sentido? Como surgiu o projeto? Como é que surgiu o projeto do meu irmão Tex Willer? Quando você lançou a primeira edição, né? Da onde é que surgiu essa necessidade também? Certo. Você já estava com um nome renomado, todo mundo já te conhecia, você já inspirava muita gente. E quando é que você teve a ideia de fazer então a sua obra? Sim, exatamente isso. Renato Frigo, né, que é o organizador do Festival de Quadrinhos de Limeira, ele tem o site Colecionadores de HQs, e ele tinha lá alguns colunistas. Ele me convidou, através, né, do nosso grande amigo também, ele me convidou para participar como colunista no site Colecionadores de HQs. E ele percebeu que nesse momento eu era realmente uma pessoa que divulgava muito Tex, tinha tudo sobre Tex Willer, e ele pediu, né, para mim ajudar ele nessa exposição do Tex 70. Então foi a partir daí que nós começamos a ter esse contato. E ele me deu a ideia. Então, até no volume 1, eu agradeço imensamente a Renato Frigo, que foi através de Renato Frigo que me deu a ideia de criar um livro sobre Tex Willer, já que eu era um grande divulgador, tinha toda a coleção brasileira e muitos itens italianos. Por que não também fazer um livro sobre Tex? Então, foi graças a Renato Frigo. Tá? E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o livro do volume 1. Tá? O que é o projeto? Projeto Tex Willer, Guia do Colecionador, Meu Irmão Mais Velho Tex Willer. Meu irmão mais velho, Tex Willer, vocês perceberam. Por que veio isso? Porque ele era o meu companheiro de infância. Os gibis eram meus companheiros. Eu entrava nas aventuras de Tex e eu era um parde, eu era um companheiro de Tex. Eu tinha 3 irmãs mais velhas, mas Tex, irmão eu não tinha nenhum. Então eu fiz isso, eu utilizei Tex, que era o meu irmão na época, e dei o nome para o livro. Meu irmão mais velho, Tex Willer. Foi por isso que surgiu o nome Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer. Tá? Então, e dessa aí, o que eu percebi? Oi, Ricardo. Não, eu estava querendo ver se colocava o vídeo da campanha aqui para o pessoal ver, que conta um pouquinho dessa história e você seguiria, certo? Tá bom. Beleza. Tá certo? Vou colocar aqui um minutinho e a gente... Tá. E a partir do vídeo você fala um pouco mais, certo? Tá bom. Obrigado. Olá, meu nome é Adam. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui para me tirar da tela, para não prejudicar. Deixa eu só tirar os comentários. E fica mais fácil para vocês verem também. Beleza. Então, quando que aconteceu? Quando eu percebi que o volume, em um livro só, seria impossível, porque eu, como colecionador de quadrinhos, maluco, doido, eu sei exatamente o que Tex Willer, o que um colecionador de Tex Willer quer saber sobre o personagem. Então, através da minha coleção italiana, através da minha coleção brasileira, certo? Eu tinha a oportunidade de exibir tudo de Tex. Então, eu queria exibir todas as capas. Eu não queria falar só. Eu não queria escrever só. Eu queria fazer algo dinâmico, com muitas imagens e coloridas, certo? Então, eu imaginei, para fazer
um guia de toda a história de 50 anos do Brasil, seria impossível um volume só, né? Primeiramente, porque um volume só teria que ter 600 páginas, algo totalmente inviável para o consumidor comprar aqui no Brasil, né? Então, me veio a ideia, eu tenho que dividir isso em 4 volumes. Então, me veio a ideia do projeto Guia do Colecionador Tex Brasil. Então, no volume 1, eu pensei, vamos colocar a primeira fase, a origem de Tex Willer no Brasil, através da coleção da revista Júnior, que se iniciou com o nome de Texas Kid. Texas Kid começou no Brasil com esse nome. Tex Willer começou no Brasil com o nome de Texas Kid, que foi o nome escolhido pela editora RGE para a coleção Júnior. Então, do número 28, né, de 1951 até o número 264, foi colocado Tex com o nome de Texas Kid. Então, primeiro volume, a fase da origem de Tex no Brasil. O segundo volume, que eu vou pedir o apoio de vocês agora aqui no Catarse. Gente, me ajudem muito, né? O Ricardo Lesbão está me dando maior força, me ajudando aqui na campanha, através da Confraria Bonelli, certo? O par de Cícero Linhares, criando as tirinhas de Tex. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não pedi. Ele criou essas tirinhas que eu estou publicando no Facebook. Gente, que coisa linda. Isso é amor, é amizade pelo nosso herói, pelo nosso Pard. Muitas outras pessoas me ajudando de outra forma, nesse decorrer dos anos, né? Mas, em especial, ao Pard Ricardo Lesbão e ao Pard Cícero Linhares, né? Que estão me dando essa força enorme, sem eu pedir, tá? Naturalmente, eles estão me ajudando. Então, o volume 2, a gente precisa vender muito, tá? A gente vendeu o volume 1, que não teve catarse, vendeu bem, foi um sucesso, graças a Deus, não teve crítica negativa, apenas positiva. Então, isso é um sinal, me deu força, me deu mais energia, porque eu fiz com muito amor, com muita paixão. Muito trabalho de pesquisa, o volume 1, um trabalho inédito de pesquisa no mundo. Nunca ninguém tinha visto a coleção Júnior comparada edição por edição com a coleção das Strixas italianas da década de 50, gente. Isso foi muita pesquisa. Aí entrou a amizade dos amigos italianos, né? Roberto Rolli, Francesco Biccoli, né? Maurizio Bergamini, 3 amigões colecionadores italianos que me forneceram capas que ninguém tinha nem na Itália. Eles tiveram que se reunir os 3, pegar as capas italianas e me mandaram, gente, em alta resolução. Quem faz isso? Só Tex proporciona amizade nesse sentido. Não existe egoísmo, tá? Existe o quê? A divulgação de Tex. Então, o volume 1 mostra tudo isso com qualidade, graças à amizade dos italianos comigo. Graças a esse intercâmbio cultural entre Brasil e Itália. No volume 2, gente, esses italianos maravilhosos também estão me ajudando. Adriano, só um minuto. Fala, Ricardo. Deixa eu pôr o vídeo rapidinho agora aqui. Só um minuto. Olá, meu nome é Adriano Rainho. Sou leitor e colecionador de histórias em quadrinhos, os populares gibis, há mais de 40 anos, pessoal. Gente, a arte para o volume 2 é... Ops. Essa daqui, ó. Do grande artista brasileiro Augusto Miniguit. Aqui nós temos a arte já com as informações do livro. Adriano Rainho, meu irmão mais velho, Tex Willer. Esse nome, meu irmão mais velho, é porque eu me considerava um irmão de Tex. Quando eu li as histórias, as aventuras de Tex, eu entrava nas histórias, entrava nas aventuras. É como se eu fosse um par de um companheiro de Tex. E aqui, por isso que eu criei esse nome. Meu irmão mais velho, Tex Willer. Além disso, eu não tenho irmão. Eu tenho somente 3 irmãs mais velhas que eu, uma diferença de grande de idade. Então, eu não tinha com quem brincar naquela época, e eu tinha os gibis como meus companheiros. E Tex Willer, meu irmão mais velho. Tá bom, gente? Então, meu irmão mais velho, Tex Willer, Guia do Colecionador Brasil, volume 2.
a fase da editora VEC, gente, de 1971 a 1983. Pessoal, vocês vão ter oportunidade, através dessa campanha, de quem não comprou o volume 1, de comprar o volume 1 e o volume 2. Então, o volume 1 e o volume 2, através de um combo aqui, na nossa campanha do Catarse, você pode adquirir os dois volumes. O volume número 1 vai ter um desconto se você adquirir juntamente com o volume 2. Tá bom, gente? Então, conto com vocês. Quem não comprou o volume 1, eu indico. Tudo feito com muito amor, com muita paixão. Então, viva as histórias em quadrinhos! Viva o nosso grande herói das histórias em quadrinhos, Tex Willer! Então, é isso aí. Isso é esse vídeo é o vídeo oficial da campanha do Adriano, né, que à meia-noite de hoje, às 0 horas de hoje, está aberta e vocês já vão poder adquirir. Daqui a pouquinho, assim, o Adriano vai comentar um pouco mais, mas a gente vai liberar o link já para as pessoas acessarem, né? Elas não podem comprar até meia-noite, mas vão poder ter uma ideia dos combos. A gente passa na tela aqui quais são os combos, quais são os detalhes, vocês podem tirar dúvidas, enfim. A ideia é que a gente possa detalhar o máximo possível e ajudar vocês também a explicar como é que funciona o Catarse, as compras. É isso, né, Adriano? O que é que tem mais de novidade na campanha, fora a questão do livro novo, né, claro, e você poder também, para aqueles que não têm, comprar o livro número 1. O que é que tem mais de novidade aí? Daqui a pouco a gente pode mostrar a campanha em si, mas seria bom você falar. Certo. Então, é exatamente isso que você comentou, né? A gente tem o volume 1, a oportunidade de você comprar, quem já comprou o volume 1, compra só o volume 2, né? Que nós temos um combo só para isso. Quem não comprou o volume 1 e vai ter a oportunidade de comprar o 1 com desconto junto com o volume 2, certo? E uma coisa muito interessante que é legal, que no volume 1 a gente teve como brinde um selo, né? O selo oficial dos 70 anos de aniversário de Tex no mundo, né? Selo oficial dos Correios. Para o volume 2, nós vamos ter o selo 50 anos da revista, tá, gente? Então, é algo sensacional. Então, um item que, com certeza, será raríssimo para os colecionadores no futuro, como já é o selo do Tex do volume 1, certo? Então, é um item raro de colecionador que vai ser exclusivo também para o volume 2 agora, só que é comemorando 50 anos da revista, vai ser com uma arte, lógico, tinha que ser Editora VEC, uma arte de Aurélio Galepini, do nosso Galep, certo? Então, essa seria o grande brinde especial, né? É importante dizer, né, que vai ter o combo só para valendo, né, esses combos com os brindes, né, o brinde do selo, com o brinde do marcador de página, somente aqui na campanha do Catarse, né, Ricardo? Mas também limitados, né? Somente para os 400 primeiros volumes vendidos sozinhos, do volume 2, no combo 1. E somente para os 150 primeiros volumes do volume 1, que é comprado junto com o volume 2, né? Que vai ter o selo também. Então, tem que correr, né, Ricardo? Não pode deixar para o final da campanha, não. Já tem que começar a comprar já, né, Ricardo? Eu vou mostrar agora alguns detalhes da campanha e mais ao final da live a gente já coloca o link para vocês mesmos observarem, né? A campanha já está aqui na tela, essa é a cara que ela vai ter, né? E eu vou passar aqui um pouco para vocês verem, né? No sobre tem toda a questão do projeto. Posso falar um pouquinho, Ricardo, depois? Pode sim, claro. Eu vou só mostrar alguns detalhes aqui para facilitar as pessoas o acesso posterior, né? Mas aqui vocês têm um pouco sobre o projeto, né? Dentro do projeto tem
tem links para Adriano, links para as histórias dos livros, para os desenhistas, né? Aqui o primeiro livro, um pouco sobre o que foi o primeiro livro e diretamente partindo aqui para o segundo livro, né? Então, conta um pouco, daqui a pouco vocês mesmos vão poder acessar o link e ver, né, qual é a ideia do livro, qual é a composição. O Adriano pode comentar um pouco também sobre essas questões de conteúdo e também de outras informações adicionais que vão muito além da coleção em si, né? Algumas curiosidades, daqui a pouco o Adriano comenta. E aqui, para explicar um pouco o que o Adriano falou, são 4 combos, né? 4 recompensas. A primeira delas é para aqueles colecionadores que já têm o livro número 1 e que compraram o livro, inclusive foram os primeiros compradores e conseguiram comprar o livro com o selo, né, que veio grátis. No caso do livro 2 também tem um combo só para isso, né? Esse combo ele inclui o selo e um marca-páginas, né? E é isso que o Adriano estava falando há pouco, os primeiros apoiadores, né? Os primeiros, no caso do combo 1, 400 apoiadores terão direito ao selo, e esse selo só vai ser ofertado na campanha do Catarse, né? Depois do Catarse, provavelmente, Adriano, pode ser que, dependendo do número de livros vendidos, ainda tenha o livro para vender diretamente, mas, no caso, depois do Catarse, esses selos já não estarão mais disponíveis. Da mesma forma, para aqueles colecionadores que não têm o número 1, ele vai ser vendido com um preço promocional, daqui a pouco eu falo os valores, né? O preço tanto do volume 1 quanto desse combo com o volume 2, nesse caso, desse combo 2 também com o selo e o marcador de páginas. Para aquelas pessoas que não conseguirem comprar mais no início da campanha, né? E se por acaso esses 2 primeiros combos se esgotarem e o número de selos que tem já não tiver mais disponível, tem a opção de comprar o produto pelo mesmo valor, mas sem os brindes, né? Então, quanto antes vocês puderem comprar ou apoiar o projeto, melhor, porque vocês têm acesso aos 2 brindes que estão incluídos, né? Do contrário, se você comprar mais para o final e os brindes não estiverem disponíveis, tem 2 opções, que é o combo 3 e o combo 4, que são iguais ao 1 e o 2, porém sem os brindes, que são 2 opções que tem também, né? Então, essas 2 recompensas terão o selo comemorativo e o marcador de páginas para aqueles que fizerem os apoios mais no início do projeto, né? Que fala um pouco também do Adriano, alguma coisa que a gente discutiu aqui, mas só mostrar para vocês também, que é a pergunta de vários aqui já, o preço dos combos, né? O livro sozinho, com o selo e com o marcador, ele custa R$ 59,00 e tem um frete de R$ 16,00 para qualquer cidade do Brasil, não é isso, Adriano? Isso mesmo. E o frete com seguro. Um frete com seguro e com código de rastreamento, né? E existe em todos os 4 combos, aproveitando que o Zeca e talvez alguém mais do exterior esteja assistindo, existe a possibilidade de enviar para o exterior, mas apenas para Portugal e Itália, né? Existe um frete especial para envio, naturalmente não é um frete barato, porque um envio internacional é mais caro normalmente. O combo que envolve as 2 revistas, né? Se você, os 2 livros, se você imaginar que os livros estariam na faixa de, no caso do número 2, na faixa de 60, os 2 comprados juntos saem por R$ 104,00 aproximadamente, ou seja, 52 cada um, né? Acaba sendo uma espécie de desconto nos 2 para aquelas pessoas que não têm o volume 1, né? Da mesma forma, não há diferença para os demais combos, a única diferença é que os primeiros apoiadores têm acesso às recompensas, e aqueles apoiadores que deixarem mais para o final, caso tenha esgotado os 2 primeiros combos, eles pagarão o mesmo preço, mas sem os brindes. De uma forma bem resumida, Adriana, é isso, e você pode ficar à vontade para explicar um pouco mais. Não, legal, Ricardo, é isso aí. Então,
Eu peço esse apoio aí de todos os texianos, bonellianos e todos aqueles que curtem as histórias em quadrinhos, né? Em geral, porque a gente está tentando divulgar Tex de uma forma que ele esteja novamente no topo das HQs brasileiras e de uma forma cada vez mais sendo publicado e garantindo, né? Porque a gente quer isso, a garantia que Tex continue sendo publicado. E para isso, ele precisa ser visto, sempre visto, nunca sair lá do topo, né? Então é isso que a gente está tentando como formiguinha. Eu sou uma formiguinha, tem várias formiguinhas aí que trabalham nesse sentido, certo? Bom, falando um pouquinho do livro, só para saber do conteúdo, que é muito importante, né? Na questão das histórias, o que é o conteúdo? Como que vai ser essa questão da imagem da coleção da VEC? A VEC, vocês sabem muito bem, que ela teve a primeira edição, né? E que teve 164 edições e teve as 94 edições da segunda edição. Por que teve isso? Né? Por causa que Tex fazia tanto sucesso no finalzinho da década de 70 que o editor percebeu na hora que, poxa, se está vendendo aproximadamente 150 mil exemplares por mês, a gente vai conseguir vender uma boa quantidade também de uma segunda edição. Por quê? Porque muita gente, como foi o meu caso, que comecei a ler em 78 com a segunda edição, não teve acesso à primeira edição. Né? Então, eu, quando comecei a ler Tex, posso dizer, se eu fosse ver, estava no número 85, número 88 da primeira edição. Isso significa que eu perdi muitas histórias. Tanto é que, vocês lembram na editora VEC, tinha lá, logo que começava, os números atrasados, comprar pelo reembolso. Aí eu olhava aquilo lá e falava, pelo amor de Deus, eu quero tanto ler essa edição Juramento de Vingança, como será isso? E eu não podia, porque só tinha, eu tinha que procurar na Banca Mickey, lá em Santo André, que é uma banca de revistas usadas, que tinha lá na General Glicério, e depois passou para a rua da Estação do Trem, eu tinha que ir lá com a minha mamãe para poder comprar. E olha que se aparecesse, né? Os números mais antigos. Então a gente não tinha acesso, só tinha acesso à segunda edição que veio em 78. Então essa segunda edição, muita gente comprou porque não tinha acesso aos primeiros números da primeira edição. Né? Além de que muito colecionador também, como eu sou louco, né? Eu gosto de ter tudo. Né? Se tiver uma diferencinha de uma revista para outra, uma data, um risquinho que saiu ao contrário, eu já compro. Então, tem muito colecionador que gosta de ter duas edições só por causa disso, né? Então, detalhes. Mas, dentro desse livro, vocês vão ver que tem muitas diferenças. Gente, eu mesmo, como colecionador, eu conheci pesquisando, porque eu estou aprendendo muito também. O legal de quando você pesquisa é que você aprende. E você tem mais coisas, mais informação para passar para as outras pessoas. Então, a gente percebe que tem muitas diferenças da primeira e da segunda edição, muitas já conhecidas. Mas também, gente, da coleção italiana, graças a meus amigos italianos, que estão mandando para mim, gente, imagens de páginas, hein? Então, não são só capas. Então, o Francesco Micoli, né, o Roberto Rolli, e o Maurício Bergamini também estão me mandando imagens internas de coleção. Eu tenho só imagens do número 1 ao 100 da parte da VEC. Do 101 até o 250 e pouco, quase 260, da coleção italiana, que é o período que pega a editora VEC, tá? Muitas imagens, eu não tenho, porque eu não tenho isso na minha coleção brasileira, na minha coleção italiana de Tex, eu só tenho até o número 1 ao 100. Então, graças aos italianos, amigos italianos, eu estou recebendo isso. Então, olha só as comparações, as imagens que vamos ter de comprovação das diferenças entre a primeira edição brasileira da VEC, a segunda edição e a coleção Collana Tex gigante italiana, que foi publicada de 1958 para frente também lá na Itália. Então, a gente vai saber tudo, nos mínimos detalhes, em imagens, hein? Coloridas de todas as capas, do que saiu na Itália e como saiu aqui no Brasil, totalmente diferente. Ordem cronológica diferente,
capa que era da Itália de uma edição, de uma história, colocada pela VEC numa outra história que não tinha nada a ver com aquilo. Gente, muito bacana, muitos detalhes interessantes, tá? Isso é uma situação que só isso já vai valer a compra do livro. Gente, me veio uma ideia muito bacana, seguinte, essa é uma parte que vai dizer muito com a emoção, porque o livro eu procuro colocar a parte técnica, como eu falei agora anteriormente, mas falar com a emoção. A gente tem que transmitir também a emoção. Então, dentro do livro, vai ter um ranking elaborado por 5 texianos ilustres. Eu me coloco no meio porque eu também sou divulgador, né? Então, sem falsa modéstia, eu também me coloquei entre esses 5 divulgadores. Tem mais do que esses 5, mas eu tive convivência maior com esses outros 4, com o G.G. Carsan, com o Zé Carlos Francisco, com o Júlio Schneider e com o Gervásio Santana de Freitas. Então, eu convidei esses 4 partes, além de mim, a falarem no modo deles, na visão deles de criança, de adolescentes que vivenciaram as histórias de Tex do jeito deles, naquela época, e eu do meu jeito. Então, nós escolhemos as 15 melhores aventuras de Tex, histórias de Tex, da VEC, na nossa visão de leitor daquela época. Então, eu criei o ranking das 15 melhores histórias a partir das 15 melhores histórias de cada um deles, certo? E elas vão ser exibidas, esse ranking, no nosso livro aí. Porque é um livro de todo texiano, não é só meu, de todo texiano que vivenciou toda aquela época áurea da nossa infância da editora VEC. Então, as novas gerações vão conhecer exatamente como era o sentimento de cada um. Adriano, até mesmo fala aí, Leonardo. Para contexto histórico, assim, essa edição ela é bem importante, né? Porque a editora VEC foi quem firmou o nome do Tex aqui no Brasil, né? Então, esse livro é importante para contextualizar esse momento da história do personagem no país. Nossa, você falou tudo, Leonardo. Por quê? Porque quando o Tex foi lançado pela VEC, né? E a VEC, mesmo com todos, ela teve vários erros de publicação, de corte de história, vocês vão ver tudo isso também no livro, teve cortes de histórias, teve muita propaganda, teve edições com capas muito mal desenhadas, mas isso, para nós, não tinha valor nenhum na época, tinha valor as aventuras, as histórias de Tex, né? E isso que você falou, se hoje nós temos Tex na banca, até hoje, depois de 50 anos, foi graças à editora VEC. Então, a gente tem que bater muito palmas para todos os editores da VEC, para editores de Tex Willer. Quem publicou Tex pela VEC, quem editou Tex na RGE, certo? Na editora Globo, na década de 50, pelas edições O Globo, RGE, pela Mitos hoje, que segura a batuta. Então, gente, todos temos falhas e são muitas publicações, então isso é natural que acontece. Mas Tex está aí, nas bancas até hoje, graças principalmente à editora VEC, né, que deu o pontapé inicial e manteve, segurou a batuta. Vocês vão ver lá que no início quase teve o cancelamento da edição, mas depois, no meu ponto de vista, graças a Tex publicar só aventuras completas, né, nos seus primeiros 39 números, só tinha publicações com histórias completas, diferentes da coleção italiana, onde Tex iniciava a história numa edição e concluía na outra. Isso desde o número 1, foi sempre assim na Itália. No Brasil, não. Mas isso foi um ponto positivo, no meu ponto de vista, para que Tex fosse um sucesso editorial, né? E depois, sim, a partir do número 40, começou a publicar Tex de forma continuada aqui no Brasil. Mas vocês vão ver que também é diferente da Itália. É muito legal, tem muita coisa, muito detalhe diferente nesse sentido, né? Os depoimentos, né, que a gente vai ter de 10 texianos, como no livro 1, eu também convidei 10 texianos do Brasil todo para falarem de como foi a sua vida com Tex, como é a sua vida com Tex hoje em dia e como foi de alguns que vivenciaram aquela época, certo? E também
na década de 70, em fevereiro de 71, todos sabem por quê? Porque algumas pessoas que a gente conhece, pessoas idôneas, colecionadores, sabem que no número 1 veio o brinde, o arco e flecha de brinquedo, né? E na palestra de Adriano Rainho, no dia 30 de setembro de 2018, no dia em que Tex completou 70 anos, eu guardei com muito carinho isso, porque eu fiquei sabendo um mês e meio antes, conheci a pessoa, comecei a bater um papo com ele, sabia que ele ia no Festival de Quadrinhos de Limeira. Eu falei para ele, ó, segura a onda aí, não conta para ninguém, pelo amor de Deus. A gente vai ter que ter exclusividade na palestra do dia 30 de setembro. E, gente, eu consegui segurar. Foi difícil, hein? Mas eu segurei essa mensagem do mito. O arco de flecha de Tex, que veio o brinde número 1, surgiu através do nosso colecionador, do nosso leitor e também um ótimo conhecedor de quadrinhos, José Carlos Pejon, né? Ele exibiu na palestra esse arco e flecha. Então eu vou exibir com detalhes no livro informações sobre isso. Muita gente fala que não foi esse arco e flecha, mas, gente, é o arco e flecha que apareceu até hoje. Então, enquanto não aparecer nada diferente, esse é o único que surgiu. Então, a primeira aparição do Tex, do arco e flecha do Tex, do mítico número 1, está explicando aqui no livro também. Tá? Então, esses são os assuntos. Vai falar sobre as edições da VEC que o Ricardo Elisbon falou, o Ídolos de Cristal, o Histórias do Faroeste 22, publicações de quadrinhos que tinham na época, que concorriam com Tex, e graças a Tex, que Tex foi publicado nessa época, então as outras editoras pegaram o gancho e publicaram Tex também, né? Mas sem, logicamente, o sucesso que Tex teve, né? Então teve muita coisa bacana, algumas eu nem vou contar para ser surpresa, né? Que vão ser exibidas no livro. Então, um livro completo, como foi o volume 1, um volume completo falando sobre a VEC, completo na parte editorial e completo na parte emoção. Muito sentimento que eu coloquei aí no livro, hein, gente? Tá bom? Então, conto com vocês aí, me ajudem e vamos vender muito desse livro, que somente assim se tornará viável o volume 3, falando sobre RGE e Globo, e o volume 4 falando da Mitos, logicamente com muita emoção e com muitas curiosidades dessas épocas também, tá bom? Então, viva Tex Willer com toda emoção, hein? Tá? De coração, eu faço com amor, hein? E eu sei que todos que vão comprar também porque tem Tex no seu coração e construíram todo o seu caráter, sua personalidade através dos ensinamentos de Tex Willer, tá bom, gente? Vamos que vamos. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, né? A gente está já partindo para o final, mas assim, já tem um tempinho aí, eu publiquei no Facebook, também está aqui na tela, esse é o link para a campanha, né? Que a partir de meia-noite vai estar acessível para vocês apoiarem. Eu queria, como de outros momentos que a gente teve, não só com o Adriano, mas com as outras editoras que publicam Bonelli, explicar um pouco o que significa catarse, né? Como o colecionador de Tex, tradicionalmente, ele não compra via catarse, ele compra em bancas ou ele pede diretamente para Mitos, então, para quem não coleciona outros quadrinhos da Bonelli, que é muito comum hoje as editoras usar o catarse, seria importante a gente explicar, né? Então, o catarse é uma espécie de... É um site, é uma plataforma, onde as pessoas que, vamos dizer assim, não é uma editora, algumas editoras também usam desse artifício, né? Mas normalmente indivíduos que têm um projeto, vamos dizer assim, mais em caráter pessoal, autônomo ou independente, ele procura uma forma de arrecadar o recurso para que ele possa se autofinanciar, né? Então é muito importante vocês saberem disso,
porque assim, vocês não compram hoje meia-noite um livro e semana que vem é enviado, não. Né? O sistema de apoio é justamente para que o Adriano tenha condição de pagar a gráfica, né? Muitos de vocês provavelmente participaram da campanha recentemente do Pedro Mauro, né? O Pedro Mauro abriu uma campanha, recebeu os apoios, a campanha encerrou. Imagine, a campanha começou hoje meia-noite, mas dura 60 dias. Após 60 dias, depois de todas as contas e depois que todos os boletos forem liquidados, enfim, o Catarse, e vocês vão ver na campanha, está tudo detalhado direitinho lá, o Catarse oferece esse serviço para o Adriano ou para outra pessoa, retém 13% desse valor e repassa o demais valor para o Adriano. Com esse recurso é que o Adriano vai pegar o que ele editou e levar para uma gráfica e produzir o livro. Né? Então, é uma forma de apoiar um autor para que ele consiga, vamos dizer assim, fazer seu livro, publicar e enviar para a pessoa. Né? Então, é importante saber, porque algumas pessoas geram a expectativa de envio imediato, e não é assim. A previsão de envio do livro é o mês de janeiro, não é isso, Adriano? Isso, finalzinho de dezembro, início de janeiro, né? O livro, com certeza, já está finalizando, né? Eu já estou acabando, dando os retoques finais, né? Estou fazendo, eu demorei na faixa de 4 a 5 meses para fazer o livro, para vocês verem o trabalho que dá, o esforço. Foram muitas horas sem dormir, né? Então a gente trabalha durante o dia, então eu usava o período da noite, ia até altas horas da madrugada, como ainda estou indo, né? Pesquisando, montando toda a editoração do livro. Então estou fazendo com muito amor, mas é muito trabalhoso, é muito cansativo, mas como é feito com disposição mesmo, a gente faz e dá o máximo que a gente pode. E uma coisa importante que eu queria te falar, Ricardo, é o seguinte: poxa vida, gente, nós vivemos no Brasil, um país onde as dificuldades são enormes para qualquer tipo de situação, né? Desde comer, beber, morar, né? Imagine se fazer um livro, né? A parte cultural que é tão abandonada nesse país. Então, as dificuldades são enormes, certo? Então, financeiras mesmo. Então, a gente precisa realmente de algo como isso, como é uma campanha do Catarse, do jeito que você explicou certinho aí, ponto a ponto, né? Para nos dar aquele apoio e incentivo. Porque é algo que precisa de muita coragem. Gente, a gente está numa pandemia. Eu tive a coragem de mesmo... É só Tex Willer que me inspirou mesmo, né? Eu tive a coragem, numa época de crise financeira como o Brasil que já é há mais de 40 anos. O Brasil sempre dizendo que é o país do futuro, e depois de 40 anos, ainda continua sendo o país do futuro, né? Mas é um país que está em crise econômica. E mesmo assim, numa época de pandemia, eu falei, não, o meu coração falou mais alto, eu falei, não, eu vou, porque eu tenho coragem, eu sei que todo mundo vai me apoiar, porque sabe que é algo que é muito importante, como o Leonardo falou, algo importante para manter vivo o Tex Willer no Brasil. É mais uma formiguinha trabalhando em prol disso. Então, a coragem me deu essa força, tá bom? Então, essa campanha é crucial para que tudo isso continue vivo, gente. Então, não deixe para apoiar no fim, não, tá? Comecem a apoiar desde já, porque quem sabe, né, Ricardo? A gente até conversou sobre isso. Se muita gente apoiar e no meio da campanha as metas forem cumpridas, nós já estamos pensando em outros tipos de combo, em outros tipos de recompensa para colocar no livro, não é verdade, Ricardo? Exatamente. Vocês acompanham as campanhas do Catarse, normalmente, quando se tem um apoio maior, se é possível tentar ampliar algum tipo de oferta ou tentar ampliar algum tipo de recompensa, inclusive, né? A gente espera poder contar com os colecionadores de Tex, né? Nós somos muitos. Eu fiz questão de explicar um pouco, como eu falei, por causa dessa questão de não ser comum esse tipo de campanha para quem coleciona Tex, mas a gente está à disposição. O próprio Adriano tem o canal dele de Rainho, tem
tem um grupo chamado meu irmão mais velho, Tex Willer, tem um grupo do Adriano também chamado Quarto dos Sonhos, e, naturalmente, aqui também na Confraria, em todas as nossas mídias, né? A gente tem Twitter, Facebook, Instagram, grupo no Facebook, site, enfim, por aí, onde vocês puderem tentar obter alguma informação ou tirar qualquer dúvida, o Adriano também vai estar atento aí para os comentários e para as perguntas e para qualquer dúvida que vocês possam ter, né? Assim como nós na Confraria, na medida do possível, o que a gente puder esclarecer. O link já está aí, eu estou publicando agora aqui, enquanto a gente conversa, o link já no Facebook também, para a campanha, lembrando que ele está aberto, vocês podem ver tudo, mas vocês só podem fazer o apoio, né, a partir da meia-noite, né, de hoje. Começa amanhã, na verdade, ou seja, vira a noite, a primeiro minuto do dia 5, que é amanhã, vocês já podem tentar fazer fazer seu apoio. Aqueles que não têm ainda um registro no Catarse, é possível fazer. Quem tem cartão de crédito pode pagar no cartão de crédito. Inclusive, o Catarse tem um sistema que divide até em 6 vezes, mas eles cobram, ou quem administra as coisas é o Catarse, então eles cobram juros por isso, mas se divide até 6 vezes. E também você pode gerar boletos para pagar no banco diretamente, ou pagar através do Internet Bank, enfim. Acho que são as informações mais importantes para todos. E está disponível aí na tela o link também nas nossas mídias, nos comentários dessa live, vocês podem ter acesso a toda a informação que vocês precisarem. Alguma coisa mais, Leonardo, que você lembra, adicional? Tem uma pergunta que foi lá no início da live, lá, que eu acho bem interessante, até para o Rainho comentar isso, que vai ter, claro, um ranking de melhores histórias da época da VEC, né? E uma das pessoas que estava acompanhando a live com a gente pediu para o Rainho fazer um ranking de 5 melhores histórias de Tex que ele considera e 3 melhores artistas de Tex que ele considera. E a pergunta foi do Luiz Carlos Machado, nosso doutor Luiz, lá do Mato Grosso. Né? Luiz Carlos Dias Machado é um grande colecionador de Tex aí, um dos maiores, hein? Logo vai ganhar um troféu aí também do Ranking Brasil, aí, como o maior colecionador de Tex Brasil. Bom, eu vou contar uma historinha aí, hein, gente, ó. Ele tem a coleção do Júnior, mas graças a quem, ó? Ok. Mas, muito legal. E olha, o ranking, fazer o ranking de 5 melhores do que você comentou? 5 melhores histórias do quê, Leonardo? Do Tex. As 5 melhores histórias de Tex. Que você considera, né? Então, aí... então, lá, como é um livro voltado para a VEC, né? Então, eu estou procurando fazer algo nesse sentido. Então, vamos supor, é uma boa ideia. Lá no livro, para vocês terem uma ideia, vai ter, vai falar sobre os desenhistas de Tex. Mas eu vou falar apenas dos desenhistas de Tex da VEC. Tá? Então, nós podemos falar, lá eu posso falar sobre... Adriano, a pergunta dele é para você. Ele quer saber, para você, quais são as 5 melhores histórias de Tex e, para você, quais são os 3 principais desenhistas. Independente do livro, ele quer saber de vocês. Certo. Bom, olha, eu gosto muito do desenhistas. O meu preferido é o Lettieri, Guglielmo Lettieri. O mesmo que depois o Galep, e depois o Civitelli. Esses 3 são os que eu mais gosto da parte do Tex. Isso envolvendo tudo, né? Sim, sim. E suas 5 principais histórias? Quais são as suas 5 melhores histórias? Essas eu não vou contar,
porque está no livro. Você vai ter que comprar o livro para saber, entendeu? É isso aí, gente. Pois é, pessoal. Então, assim, deixa eu ver se tem alguma pergunta ou algo mais aqui. O Marcos Maldonado, que sempre está acompanhando as lives, está dando parabéns pela entrevista e que vai ser um sucesso esse lançamento. O Raim é um grande divulgador do nosso range, tive a honra de conhecer o Quarto dos Sonhos. Nossa, foi uma honra também conhecer o Marcos Maldonado. Eu já conheci desde 2011, quando ele foi lá prestigiar a exposição Tech 70. Em 2010 também, na exposição do Quadrinhos lá, também, que foi em São Paulo, eu também conheci o Marcos, tive o prazer. Mas é muito legal saber de uma pessoa que vai ser homenageada no livro, né? Que é uma das coisas importantes. Nós vamos ter uma homenagem no livro para alguém que vivenciou o Tex trabalhando na AVEC. E a homenagem é para o grande Marcos Maldonado. Então, vai estar lá no livro também uma homenagem para o nosso grande Marcos Maldonado, que foi uma das pessoas que trabalhou na AVEC como letrista na época. Então é isso. Acho que a gente vai se despedindo aqui, né, Leonardo? Foi muito bom os esclarecimentos e como eu comentei, tanto o Adriano quanto a gente está à disposição aí. Se você quiser, Leonardo, fazer algum comentário a mais, fique à vontade para a gente encerrar por aqui. Vale a pena o apoio, o pessoal que está acompanhando a live, vale muito a pena o apoio. A época da PEC é muito rica, editorialmente também falando. Não só ela firmou o personagem Tex no país, como outras edições da Bonelli também. Ela lançou Ken Parker, ela lançou Zagor, entre outras edições. E ela é muito cultuada assim pelos fãs de Tex, né? Muita gente gosta dessa fase com carinho, assim, guarda no coração, e é muito especial. E esse livro, ele com certeza vai ter tanto a parte emocional, como o Raim fala, como a parte técnica. Então é um registro muito importante dessa fase e vale a pena ter esse livro na sua coleção aí. É isso, Adriano. Olha, eu gostaria de agradecer, né? Olha, foi muito bacana. Eu conheci agora o Leonardo, pessoalmente, assim, eu não tinha o prazer, né, Leonardo? E você está convidado um dia a conhecer o Quarto dos Sonhos também, viu? Vai ser um prazer falar com você e você conhecer o Quarto dos Sonhos. Deixa acabar essa pandemia, né? Que se Deus quiser logo termina, aí você vem aqui, você vem conhecer o Quarto dos Sonhos. E o Ricardo Lesbon, sem palavras, já falei para ele que eu só tenho a agradecer e eu fico muito feliz, muito, muito contente de ainda Tex Willer ainda nos dar esses amigos tão sinceros como ele, tá bom? Então, para mim foi uma honra ter participado e ser sido convidado para essa live aqui. Muito obrigado a Sérgio Bonelli, a Gianluigi Bonelli, a Aurélio Galepini. Sem essas pessoas, hoje a gente não estaria aqui. Então, esses três homens, essas três pessoas são especiais na vida de todos os apreciadores das publicações de Bonelli aqui no Brasil. Viva Tex Willer! Viva Tex Willer! Sempre! A gente vai